Vamos chamar então Rony e Boaventura estão na linha? Estou na linha. Então vamos lá. Opa. Depois mandar qualquer coisa a gente volta pra política, tá? Mas vamos aproveitar que o povo Não, tá eu aí. quero saber do ET, Eu gente. também, Todo mundo cara. quer saber, Todo gente. mundo quer saber. O pessoal do chat tá louco aí. Eu Tão na também. Eu tô curiosa com essa coisa do ET. Cadê? Cadê, povo? Cadê? Quem tá na linha? Quem está? Vamos então falar, né, ó, que viralizou... Ah, tá aí. Aí, ó. Olá. Boa noite, Boaventura. Boa noite, Rony. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Todos vocês boa noite, aí. Vilela. Boa noite, Edson. Vocês estão tendo que trabalhar muito esses dias, hein? É A muita gente coisa. não para de chegar mensagem no WhatsApp, em tudo que é lugar aqui. Uma Pois doideira, né? Doideira. Hoje eu já eu nunca participei- recebi tanta mensagem aqui de... Edson deve ter sido a mesma coisa, né? Hoje eu acho já que eu nunca recebi participei de tanta duas mensagem esses dias. entrevistas, né? Uma loucura. Mas e aí o Mike Leão deixou a gente doido, né? Com Doido? essa Com esse doido, vídeo, porque- os vídeos dele, né? viralizou, né? Viralizou e aí todo mundo só fala nisso. Pois é. Eu vou começar com o Rony, Boaventura, porque ele tem uma live depois, então vamos... Rony, Ah, ok. vamos começar então de trás pra frente. Esses vídeos que estão viralizando, tá todo mundo só falando nisso. Conseguimos falar com ele. Ele tava num Tá na caminho de estrada. carro, ele tá na estrada, ele vai tentar entrar no final do programa, mas vamos adiantar. Se vocês tiverem os vídeos, passa de fundo sem o áudio por enquanto, mas dá o contexto pra gente. Tá sem áudio, Tá Rony. sem áudio. Mensagem por... Agora foi. Alô? Agora- Foi? Tá Foi. me ouvindo aí? Isso. Como o Edson falou, eu nunca recebi tanta mensagem por conta de um caso nos últimos tempos aí. Acho que esse viralizou e acho que isso tem um sentido. A gente vê aí o governo dos Estados Unidos falando muito no assunto e acho que isso tem despertado o interesse de todo mundo. E eu acho que isso foi um dos motivos por esse caso ter viralizado, né? Os Estados Unidos divulgou 2 pacotes já de documentos do governo, com vídeos, etc. Ainda não aqueles que a gente deseja, mas o que foi divulgado já é algo, né? E o pessoal está mostrando interesse. Vai ter um filme também do Spielberg semana que vem, que está chamando muita atenção. Ele falou inclusive sobre Varginha. Então, esse é um dos motivos que viralizou. O Mike tinha 40 mil seguidores no domingo e hoje tem 1 milhão de seguidores. Né? Cara, Então, eu nunca vi isso em relação a um avistamento, uma pessoa que Gente. postou um vídeo de um OVNI e saltou de um dia para outro de 40 mil para 1 milhão. Acho que isso é inédito no Olha, mundo. Acho que ô, em Rony, relação... olha o interesse da galera, e a gente tá falando 1 milhão de pessoas, não é só a gente que se interessa por UFO. Todo mundo meio que se interessou nisso, né? Pra ele Com ter um certeza. crescimento tão alto, não é só aquele nicho que tá sempre ligado nas notícias, né, cara? Porque é por causa do filme, por causa dos documentos que os Estados Unidos estão divulgando, mas por causa também, eu acho que da pessoa, né? O jeito que ele tratou isso, né? Isso. Você vê ele se espantando, Ele- é uma novela, né? Vai crescendo, né? Vai crescendo o que ele tá vendo, o que tá acontecendo. Depois ele filma à noite, não é isso? Ele é um cara carismático, né? Um cara jovem, carismático, cuida de animais, não tem uma causa ali por trás. Não um cara que postava OVNIs, né? Sim. Um cara que postava, assim, a vida dele de animais na fazenda. E acho que também o que interessou do lado pessoal dele é isso. E além disso, como você falou, né? Ele foi tipo um reality show ali, OVNI, né? Ele foi postando de manhã alguns acontecimentos, alguns que podem ser explicáveis, outros algumas coincidências, outros de fato podem ser anômalos, mas o fato é que ele foi montando ali no stories de forma natural, não foi uma coisa forçada, deu pra ver isso, e o relato dele também é bem espontâneo, e acho que isso que cativou o pessoal, a forma que ele fez, né, foi criando ali uma intensidade, algo também que eu não tinha visto acontecer, alguém com tantos detalhes, que fala bem, né, ele é uma pessoa que fala bem também, então isso também ajudou, e o que tinha por trás, por que ele começou a fazer esses stories? Porque ele estava com muito medo, porque há meses atrás começou uma onda de mutilações na propriedade dele. Vários animais foram mutilados, ele perdeu muitas ovelhas. Essa informação eu não tinha. Não, também não Ainda sabia tem... disso. Gente! Cara! Ô, Rony! Gente, Para com isso, não é verdade. cara! Eu não sabia dessa informação. Eu achei que era só o Eu vídeo. também. Eu achei que ele foi se assustando com as coisas no dia, mas... Cara, conta isso. Eu não sabia disso daí, não. Em agosto, né, do ano passado, um pouco mais, né, de 6 meses aí, e acho que no começo do ano também aconteceu. Então, entre 1 ano e 6 meses, ele perdeu muitas ovelhas lá na propriedade dele. Ele é um cara que resgata animais para poder cuidar, né? E ele perdeu de forma inexplicável ovelhas que o pessoal estava achando que era uma onça parda, já que não tem onça pintada lá no Paraná. Achando que era uma onça parda,
só que os animais eram encontrados sem órgãos, né? Sem um fígado, sem um coração, Nossa. às vezes com furos, e que é o que está acontecendo no Brasil todo. Está acontecendo no Piauí, aconteceu no Maranhão, aconteceu agora no Paraná, está acontecendo muito, Alagoas virou um epicentro disso. Então tem casos que são onças, tem casos que são cachorros e tem casos que ninguém sabe o que é uma coisa anômala que fura, tira sangue, às vezes corta, às vezes tira órgão. Isso aconteceu, eles achavam que era uma onça. E agora hoje eu vi até a declaração dele falando que, olha, já não sei se é onça mais, porque esses acontecimentos todos. Então isso aconteceu também há um mês atrás, se eu não me engano, não na propriedade dele, mas na propriedade do lado. Cachorros foram feridos, vários cachorros, inclusive cachorros grandes como Fila brasileiro, feridos por essa criatura, ou seja lá o que for. E isso causou muito medo nele. Inclusive ele fez, muito antes desse caso, vídeo alertando a população, olha, tem uma onça solta aí, tranquem seus animais à noite, ela está atacando 7 da manhã e 6 da tarde, quando anoitece, quando vai clarear, então cuidado. Isso causou muito medo nele. Para mim, aí depois o Edson vai poder falar melhor, que o Edson falou com ele diretamente, eu não falei com ele diretamente, eu só assisti as informações que ele tinha publicado. Para mim, o que fez ele criar esses vídeos todos era esse medo que ele tava desse animal desconhecido que ele achava que era uma onça, e que estava matando animais. Ele estava muito preocupado com isso porque ele é um cuidador de animais. Então começa-se a história ele de manhã assustado com barulhos, com um tipo de rosnado diferente, com outro barulho que parecia uma catraca, uma engrenagem, uma corda esticada. E aí por isso que ele começou a ir gravando as histórias. Antes não tinha nada de OVNI, né? A preocupação dele de fato era essa questão da onça mesmo, que estava na propriedade. Então assim que tudo começou até chegar à noite, né? Onde ele grava esse fenômeno e essa luz na montanha próxima. Né? Pois é. E assim, é uma história interessante que ele está contando, porque o que a gente vê é um rapaz que cuida de animal, preocupado com os animais genuinamente. Eu vejo em outros casos assim que a gente teve antes, que a pessoa vê algo, grava algo, que parece que é alguém que estava com muita vontade de ver, né? Sim. É alguém que diferente. queria muito, que tinha essa pauta. Essa diferença de ser assim, o rapaz está preocupado porque pode ter alguma coisa que é perigo para o bicho, e será que é outro bicho? E será que é um não sei o que, papapá? E de repente vem essa história. Acho que isso também tocou muito as pessoas, porque você não vê ele forçando para querer dizer que é OVNI desde o começo. Não, né? ele tá assustado, tá achando que é achando bicho. estranho. E tem algo que chama muito atenção, gente. Que no momento em que ele assusta com barulho, os animais, todos os animais estão olhando para o lugar que ele começa a procurar de onde vem o barulho. Se sou eu tenho uma casa na montanha. Mas eu saio, eu só pego, eu não pego nem o carregador do celular. Se meu filho, papai, fica aí, papai, volta daqui a pouco. Você vai atrás? Não, eu vou embora. Bom! Eu fujo. Você acha que eu vou ter treta com esses ET? Eu não sei o que ele quer. Né? Você sai correndo só de roupão, né? Mas Ele vai deixar o filho, ele come essa criança aqui. eu empurro meu filho na frente. Tô brincando, filho. Nunca faria isso. Mas vamos liberar o Rony, então. Rony, a gente vai voltar a falar com você mais pra frente, porque, claro, vai ter desdobramento disso. Tem o lançamento do filme do Spielberg também. Como você quer encerrar isso sobre tudo isso que está acontecendo no Brasil, que você falou desses casos, e os casos dos Estados Unidos, para a gente já falar com o Boaventura? Você vê que o interesse está enorme, né? 1 bilhão de espectadores lá, entraram no site do Pentágono para ver, agora o cara ganhou 1 milhão de seguidores, todo mundo está querendo saber disso. Como as meninas falaram, esse medo dele, evidentemente, gera nele uma vontade enorme de ficar olhando tudo que está acontecendo em volta, por conta que ele está interessado em saber o que está acontecendo, e por isso, certamente, que ele gravou esse vídeo. Às vezes ele podia estar dormindo, mas não, ele estava preocupado com os barulhos, com os animais, e isso fez ele observar mais a natureza e gravar esse vídeo, né? Obviamente que esse estado psicológico dele tem coisas ali que podem ser explicáveis, coisas que não são, mas o que chamou interesse, de fato, é esses fenômenos que todos andam juntos, né? A mutilação de animais sempre anda junto com OVNIs, questão de efeitos físicos como sons estranhos, poltergeist, tá tudo sempre andando meio que junto ali. Isso que é interessante. Torço aí para que o Edson, eu sei que o Edson consiga o contato com ele, torço para que o Edson consiga ir lá visitar, conversar com ele, obter mais informações, já que o Edson vai conseguir fazer as perguntas, certamente as perguntas que ninguém fez, né? Por conta de estudar esse assunto há muito tempo. E é isso, o assunto está esquentando muito, todo mundo quer saber o que está acontecendo, e faço a campanha aí para você, Vilela, faz a campanha lá com a Universal, para se tiver alguma sessão premiada do filme do Spielberg, chamar eu, Boaventura, você, e depois a gente faz um programa discutindo o filme do Spielberg.
Chamaram a gente. Se quiser colar com a gente, é só colar terça-feira, hein? Vem pra São Paulo, a gente assiste junto. Tô aí, já tô Bora. aí. Fechou, já tô aí. então. Só me mandar o... Fala com a Fabi lá pra ela mandar o WhatsApp lá. Tá bom, valeu, Rony. Brigadão aí. Valeu, abraço. Valeu. Até mais. Boa Ventura, cadê você? E eu pediria pra nossa equipe aí colocar os vídeos onde aparece a cena noturna das luzes lá na montanha. Pro Boa Ventura falar com a gente. Cadê? Edson? E aí? Tô na área aí. Não fui abduzido dessa vez. Ainda. Então, a gente tá feliz porque vivemos um momento histórico aí da ufologia brasileira e mundial, né? Essas liberações, OVNI para tudo quanto é lado, as pessoas querendo saber cada vez mais, e aí a gente acorda aí, dia 31 de maio, né? Com essa filmagem aí do nosso amigo lá do Paraná, né? Tava escrito aí Santa Catarina, mas é porque também teve alguns avistamentos e filmagens em Santa Catarina dia 28 de maio, né? Alguns dias antes aí do Mike filmar lá em Campo Largo, né? E como o Rony falou aí, ele teve, né, durante o dia ali algumas situações estranhas, escutou barulho. Eu conversei com ele hoje de manhã e ele estava me falando que era um barulho parecido com uma catraca, assim, né? Como se fosse uma máquina de costura antiga, né? Aquele né? Então, o interessante é que isso lembra uma parte do teaser do Exato. Spielberg, né? Que tem aquele barulho na hora que a jornalista começa o programa ali e de repente ela começa a falar numa língua dos seres lá, ou sei lá o que então, Edson, vai desdobrar ali. Só dar o contexto, nesse teaser e depois do trailer do filme do Spielberg, que é o dia D, o Disclosure Day, a jornalista, ela recebe algum tipo de, por telepatia, alguma coisa, começa a falar a língua dos caras, que é meio, uns negócios meio, esses sons, que dizem, né, não sei se você concorda, que seria das 4 raças que a Fox falou há umas semanas atrás, seria dos insetoides, né? Dos insetoides, exatamente. E aí, a gente vê, nesse primeiro vídeo que eu vi, pelo menos, desse cara, um barulho extremamente igual. Muita gente que pensou, ele tá fazendo propaganda, é todo uma publi disfarçada, daqui a pouco ele vai falar do filme, e ele mesmo já veio em público falando que não tem nada a ver. Né? Eu falei com o Bruno Bock agora há pouco, ele tava nessa ideia, ele falou, Edson, o que você acha? Será que não é um marketing em cima do filme? Eu falei, pelo que eu conversei com ele, não tem nada a ver, assim, uma pessoa simples, não tá fazendo propaganda de filme nenhum, e foi uma baita coincidência. Essa questão do barulho, né, de parecendo uma catraca. Teve algum relato, por exemplo, Edson, de outros tem vários, tem vários. O Lauro Miguel, lá do caso Cláudio, ele publicou nas redes sociais dele agora um caso que ele entrevistou lá na região de Minas Gerais, em que um promotor tinha escutado esse tipo de barulho também, né? No caso da Operação Prato também é relatado esse tipo de catraca, né? No litoral paulista eu já investiguei alguns casos, poucos, mas que tinha esse barulho quando da proximidade do OVNI. E o interessante é a característica do OVNI que ele filmou, né? Que é aquele objeto comprido, né? Eu tô até com um desenho do Mike aqui, ó. E é o típico. O típico disco voador, é o que ele viu. Ah, tá. Ele filmou, só que na filmagem você vê as luzes, né? E inclusive eu falei assim, mas que cor que eram essas luzes? Aí ele falou, tinha diversas cores, e inclusive ele falou lilás, né? Que é meio um arroxeado ali, um lilás. Essa parte de baixo era fogo, né? Era vermelho, né? Então ele tinha uma parte baixa ali que era bem vermelha e o resto das luzes eram multicoloridas. Se a gente for pensar num drone, geralmente ele vai ter luzes verde, vermelha, branca, né? Talvez, mas não tem luz lilás, por exemplo. E a gente vê que esse objeto ele tá bem baixo ali. Porque eu dei uma olhada no Flight Simulator
aliás, no Flight Radar, né? O Flight Radar, ele te dá os voos que ocorreram ali, horário, tudo. E tem, por exemplo, drone passando ali naquela região. Só que eu peguei a especificação do drone, inclusive algumas imagens, filmagens, né, desse drone, desse tipo, e durante a noite, não tem nada a ver com aquilo que ele filmou, que está a baixa altitude. E esse drone que passou por ali na região, ele é um drone agrícola, grande também, mas ele leva, do percurso que ele fez, né, de Santa Catarina até Curitiba, e passando ali por Campo Largo, ele levou 40 minutos, né? E pelo que ele comentou, o objeto ficou ali parado pelo menos 20, 30 minutos, né, naquela mesma região ali. Então, o drone, ele passa e vai embora, ele não vai ficar parado ali em cima da lagoa, segundo ele, né, onde tem ali uma lagoa. O Schwarza, por exemplo, ele deu uma... tentando explicar, né, esse fenômeno, ele falou, de repente é um barco que está navegando ali naquela lagoa, tal. Só que a lagoa, ela é pequena, é estreita, e não ocorrem passeios turísticos ali, de barco, não. Então essa possibilidade de ser um barco também está totalmente descartada.